Peraí. Ok. Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente está aqui então fazendo o nosso segundo encontro do diálogo sobre mística, organizado pelo Apophatiqué, Estudos Interdisciplinares em Mística. Então hoje a gente vai escutar o professor Messias Correia e o currículo dele vou apresentar brevemente. E em seguida a gente passa para ouvi-lo, né, a respeito da sua pesquisa em São João da Cruz. Então, o professor Messias é doutor em filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, com a tese intitulada Mística em Agostinho de Hipona, o itinerário do Totus Homo Deificatus. Ele também é mestre em letras, linguagens e representações pela Universidade Estadual de Santa Cruz, com a dissertação intitulada Lugares de Papel, os Coronéis na Cidade de Ilhéus e no romance Gabriela, Cravo e Canela. Especialista em História do Brasil, também cursou História, Filosofia e Pedagogia. Autor do livro de poesia O Silêncio da Lua, tem artigos publicados nas áreas de literatura, história e filosofia. Atua nas áreas de teoria da história, história e memória, história e literatura, filosofia tardo-antiga e medieval e metafísica. Então, professor, seja muito bem-vindo. Estamos aqui para escutá-lo e, em seguida, dialogarmos juntos com o público. Obrigado, Bruno. É uma imensa satisfação participar dessa atividade, né? Até o final do ano nós estaremos discutindo a mística em torno de São João da Cruz e, sem sombra de dúvida, é uma oportunidade para a gente pensar a mística em São João da Cruz em várias perspectivas, né? Em várias abordagens. O próprio tema, né? O título que norteia toda essas exposições que serão realizadas, o título já abarca uma pluralidade, né, várias vertentes de análise da compreensão da obra de João da Cruz, né, seja por meio da filosofia, da literatura, da mística, e poderíamos acrescentar, por exemplo, a psicanálise e a psicologia, visto que os escritos de João da Cruz, eles apontam ou servem, né, servem para várias áreas do conhecimento, né. A minha apresentação, ela gira em torno de dois aspectos fundamentais da obra A Subida ao Monte Carmelo, que é o desapego e o amor na ascensão da alma em direção a Deus. É um momento oportuno para a gente estudar e pensar um pouco sobre a obra de João da Cruz, primeiro pelos 300 anos da canonização desse grande místico, e também pelo seu centenário da proclamação do seu doutoramento, né? João da Cruz, ele é doutor da Igreja. E a minha exposição, ela vai se dar em dois momentos. O primeiro momento, eu gostaria de tratar um pouco, de maneira geral, sobre a mística, né? O que é a mística, como esse fenômeno se manifesta, e no segundo momento, abordar propriamente a obra A Subida do Monte Carmelo, de João da Cruz. Então, acho que para a gente entender um pouco sobre essa dinâmica da mística em João da Cruz, a gente precisa também ter um esclarecimento do que significa a mística, né? E é um trabalho exaustivo abordar a mística, tentar descrever o que é a mística, porque de fato é um conceito e um fenômeno complexo, né? Haja vista as várias formas que esse fenômeno ele se manifesta dentro da religião ou fora da religião. Então, os desafios dos estudos do fenômeno místico são imensos e é preciso encontrar elementos que possibilitem uma aproximação mais coerente com esta experiência, que é controversa e, ao mesmo tempo, paradoxal. Se a gente for analisar o conteúdo da obra de João da Cruz, nós percebemos que esse paradoxo constantemente ele está aparecendo, né? Seja a noite e dia, tudo, nada, luz e trevas. Então, a narrativa mística de João da Cruz ela é uma narrativa paradoxal.
E a mística, então, se apresenta em várias formas e diversas complexidades, seja dentro da religião ou fora dela. Diante disso, Bernard Maguins sugere uma tríplice divisão para se entender a mística, a saber, a mística como elemento da religião, a mística como processo e modo de vida e a mística como consciência direta da presença da divindade. Todas essas formulações implicam, cada um ao seu modo, em amplos desdobramentos que não comportam a nossa exposição. Entretanto, o que defende Maguin é que, no primeiro momento, no aspecto religioso, o místico, na longa tradição, não praticava a mística, mas acreditava praticar a religião, seja no cristianismo, no hinduísmo ou no islamismo, pois encontrava-se dentro de um vasto campo religioso. No segundo momento, o místico, sem perder a clareza que sua meta era o divino, percorria um itinerário, um processo ao longo da vida, em práticas preparatórias para que acontecesse esse encontro com a divindade. Nesse sentido, é possível entrever um caráter pedagógico nessas formulações propostas por Bernard Maguin, que nos permite, de algum modo, organizar intelectualmente essas peças e montar essa interpretação sobre a mística. O conceito de mística, ele é movediço e polissêmico, e por isso é comum encontrar em situações diversas a aplicação desse termo de modo bastante distinto. Enfim, uma infinidade de situações em que o termo é aplicado sem uma exigência criteriosa. Isso não significa que a palavra possa estar engessada ou fora das dinâmicas e da fluidez que a própria língua e a sociedade estão inseridas. No entanto, sobre os riscos decorrentes do uso indiscriminado do conceito, o filósofo brasileiro Henrique Lima Vaz explica, nas primeiras páginas de sua obra Experiência Mística e a Filosofia na Tradição Ocidental, que pode haver um esvaziamento semântico que provoque uma inversão na ordem e nas atividades psíquicas e espirituais dos indivíduos, uma vez que a mística remete a uma forma de atividade superior, de experiência transracional, onde o discurso da razão cessa, o que não é aquém, mas encontra-se além da razão, e que, ao mesmo tempo, mobiliza as energias profundas dos indivíduos e o faz ascender a algum tipo de conhecimento. Eu gosto sempre de pensar a mística nessa perspectiva, que é uma forma de conhecimento. Assim como a religião é uma forma de conhecimento, as artes, a ciência, a filosofia, o conhecimento mítico, e a mística, ela produz conhecimento, é uma forma de conhecimento. Em outras palavras, o conceito de mística sofreu um desgaste na contemporaneidade, e isso incorreu em prejuízo no que tange à percepção da transcendência, isto é, a palavra, ao ser aplicada para descrever situações e comportamentos banais, teve seu peso reduzido à mera compreensão das realidades aparentes. E mais, a mística passou a se subordinar à visão meramente política e encerrada na temporalidade. Assim, para Henrique Lima Vaz, a mística, no sentido tradicional, implica uma forma superior de experiência que pode acontecer no campo religioso ou filosófico-religioso. Nesse sentido, a transcendência da mística eleva as energias do ser humano para um conhecimento e um amor que lhes são possíveis alcançar nesta vida. Na história do pensamento ocidental, o conceito de mística aparece de formas variadas nas várias culturas, e muitas vezes refere-se, como explica Velasco, como modo de designar esse mundo, o nebuloso, o que é esotérico, oculto e maravilhoso. A isso se acrescenta o que pode ser considerado paranormal ou parapsíquico. De igual modo, o termo é recorrente no que se refere às demandas que se centram no compromisso social, como a mística do comunismo, a mística humanitária, a mística do movimento social, ou seja,
o uso do termo mística, análogo aos paradigmas ou modelos sociais diversos, e essa pluralidade confirma a complexidade conceitual do fenômeno e nos conduz à percepção de um limite que nem sempre podemos transpor com precisão e com absoluta clareza. Por isso, o uso indiscriminado da palavra pode ocultar seu sentido profundo, ao passo que pode tornar uma tarefa exaustiva uma explicação que se pretenda pensar o fenômeno místico a partir de um campo de reflexão filosófica. Contudo, é justamente nesse ponto que se pretende chegar a essa inicial abordagem, isto é, estabelecer uma margem conceitual que nos permita avançar na análise da obra A Subida ao Monte Carmelo, de São João da Cruz. O vocábulo místico é de um conhecimento imediato, que é obtido a partir de uma união com Deus que realiza suas operações no indivíduo. Esse conhecimento caracteriza-se por sua diferença em relação ao dedutivo e ao puramente racional. Aqui é preciso esclarecer que a experiência mística ela não é irracional, né? Ela é transracional no sentido de que ela ultrapassa tanto na sua forma de experiência como na sua manifestação na linguagem. Às vezes ela ultrapassa esse aspecto dedutivo e lógico, né, da racionalidade. A palavra místico passa a ser empregada no decurso do século XVI para designar a pessoa que tem uma experiência de conhecimento especial com o divino. De todo modo, Lima Vaz propõe a explicação para o fenômeno a partir de um triângulo: místico, mística e mistério. Nesse sentido, o místico é o sujeito que tem a experiência. É o sujeito que tem a experiência com o divino. É o sujeito que tem a experiência com o transcendente. A mística é a reflexão sobre esta relação entre o místico e o mistério. Então, da experiência que o sujeito tem com o divino, ele produz um conhecimento, produz uma reflexão, e essa reflexão se dá dentro de uma relação entre o sujeito que tem a experiência e o mistério que ele está experienciando. No caso, o divino, Deus, no cristianismo, Jesus, né? Nesse sentido, o místico é o sujeito que tem a experiência. A mística é a reflexão sobre esta relação entre o místico e o mistério. Portanto, o místico é o objeto, o mistério é o objeto, aquele a quem tende o místico. Nessa perspectiva, a derivação desse conceito em sua etimologia significa mien, fechar os lábios e os olhos, donde por sua transposição metafórica, iniciar-se, do qual deriva o complexo vocábulo mistes, iniciado, místico, o que diz respeito à iniciação. Outro termo recorrente que aparece vinculado à mística é o misticismo religioso. No entanto, em algumas culturas, a expressão misticismo assume um significado negativo, como se expressasse uma falsa mística. De outro modo, em idiomas como o italiano e o inglês, a expressão tem um caráter positivo, pois é sinônimo de mística. Na tentativa de melhor expressar uma definição para o conceito de mística, Lima Vaz apresenta 3 modos de conceber o fenômeno: especulativa, a mística especulativa, fundada na mística platônica, que admite uma elevação espiritual até o cimo da mente. Essa se desdobrou historicamente, sobretudo, na fusão com a mística cristã, numa organização estrutural que podemos traduzir por degraus de ascensão, contemplação terminal, natureza do absoluto e linguagem da contemplação. Essa mística está presente no cristianismo desde o cristianismo primitivo, né? Essa relação entre o cristianismo e a tradição neoplatônica, que vai ganhar corpo a partir do pseudo-Dionísio. E também a mística mistérica, que é vivida no campo interior da consciência,
orientada para o conteúdo objetivo do mistério e do seu culto e liturgia. Nessa sua vertente subjetiva, a mística mistérica apresenta dois frutos: o conhecimento de uma verdade superior e propriamente divina, e a transformação do iniciado em um novo ser pelo dom divino e pela presença interior de Deus, entusiasmos. Terceiro, a mística profética, que é centrada na escuta e na obediência à palavra. Ela se desdobrou basicamente em solo cristão, mas já tinha suas sementes lançadas nas antigas escrituras. Uma definição plausível é que a palavra mística se refere a experiências interiores imediatas, fruitivas, que têm lugar em um nível de consciência que supera a regra da experiência ordinária e objetiva de união qualquer, seja a forma em que se viva do fundo do sujeito como um todo, o universo, o absoluto, o divino, Deus ou o Espírito. Portanto, o que o místico vivencia é o inefável, e por seu testemunho torna explícito, em alguma medida, o que o filósofo norte-americano William James classifica como negativo. Aqui é importante nós percebermos nessa citação que eu vou apresentar agora de William James, porque ela nos serve também como lente para nós analisarmos a obra A Subida do Monte Carmelo. Quem a experimenta diz incontinente que ela desafia a expressão, que não se pode fazer com palavras nenhum relato adequado do seu conteúdo. Disso se segue que sua qualidade precisa ser experimentada diretamente. Não pode ser comunicada nem transferida a outros. Por essa peculiaridade, os estados místicos semelham muito mais a estados de sentimentos do que estados de intelecto. Ninguém pode explicar a outra pessoa que nunca conheceu determinado sentimento em que consiste a qualidade ou o valor dele. Precisamos ter ouvidos musicais para julgar do valor de uma sinfonia. Precisamos termos nos apaixonados para compreender o estado de espírito de um apaixonado. Se nos falta o coração ou o ouvido, não poderemos interpretar com justeza o músico nem o amante, e seremos até capazes de considerá-los donos de espíritos fracos ou absurdos. Portanto, o místico, quase todos, conferimos às suas experiências um tratamento igualmente incompetente. Aquilo que se experimenta no âmbito da experiência mística é intransferível. Embora os místicos eles escrevam sobre essa experiência, mas a escrita da experiência é sempre uma escrita que se encontra em débito. Por isso, o caráter de uma linguagem metafórica, simbólica, poética, e talvez aí esteja a sua grandeza, né? A manifestação poética da experiência, como bem fez João da Cruz. O filósofo admite o caráter intransferível do que se vivencia no âmbito da interioridade e da relação com o transcendente. Ainda é enfático em admitir que exista um limite de comunicação ao outro que não vivenciou aquela experiência. A palavra experiência aqui é assumida não como pano de fundo, mas no sentido que expressa o homem em sua ação interior totalizante no mundo, como sugere Américo Pereira em A Fenomenologia da Experiência Religiosa. O ser humano é ser simultaneamente experiência em sua totalidade, ou seja, não é algo anterior e distinto, mas o próprio ato do homem é experiência. Isso porque cada homem é o que é no cúmulo absoluto do todo experiencial havido desde que começou o seu ato próprio. Assim, qualquer parte desse conteúdo é parte de um todo experimental. Nada há na vida do indivíduo que não seja ao mesmo tempo parte da sua experiência interior.
Nesse sentido, então, nós podemos dizer que a experiência mística, ela não é apenas uma realidade que se dá na interioridade, mas que abarca a totalidade do ser. O termo experiência, de uso comum nos estudos da mística e até mesmo nas narrativas dos místicos, implica, como os demais, em uma abrangência que nos conduz a uma trilha de significados paradoxais, ao tempo em que ao tempo em que se diz experiência mística, como bem lembrou Borriello, ao comentar a teologia mística do Dionísio Areopagita. O ser de Deus é mistério, que não pode ser atingido nem pelo saber, nem pela experiência. Pode-se somente, como Moisés, entrar no monte e na nuvem escura de mistério. Aqui está sempre reservada uma espécie de ignorância, né? A douta ignorância lá de Nicolau de Cusa serve muito bem para a gente compreender esse mistério, né? Moisés que entra na nuvem ao experimentar essa presença divina. Não é uma experiência direta da essência de Deus, mas uma experiência que se dá por meio da obscuridade, por meio da nuvem, né? Essa nuvem do não saber. Se o místico narra essa relação com o mistério como experiência, é preciso entender o conceito em sua aplicabilidade. Vejamos as definições propostas por Borriello. A mística indica, em primeiro lugar, a experiência concreta, entendida como experimentação de conhecimento, de ciência, como a soma das inquietações efetuadas por uma pessoa ou por um grupo, ou experiência comum dos sentidos, ou, enfim, a experiência psicológica que pode ser filosófica, teórica, estética, sentimental ou religiosa. Essas definições, embora amplas, não permitem uma localização explícita da experiência mística, apenas nos oferece um caminho no entendimento. Ao avançar em sua explicação, Borriello enfatiza dois aspectos fundamentais que lançam luz sobre o conceito da experiência mística, o mediato e o imediato. O primeiro diz respeito a um caminho de perfeição que acontece em graus, e aqui nós encontramos nos escritos de grande parte dos místicos cristãos a ideia de degraus, de subida do Monte Carmelo, escada do paraíso, como João Clímaco. Então, essa ideia de elevação, essa ideia de subida, ela está muito presente nos escritos dos místicos cristãos. Ou seja, alcança por meio da purificação, da iluminação, ou estado unitivo com o divino. O segundo aspecto é uma intervenção direta da divindade que se oferece quando e como e onde quer, sem um esquema pré-fabricado, né? Aqui não se trata de um esforço do místico para ter a experiência, não se trata de uma busca, de um empreendimento do místico para ter a experiência. Essa experiência imediata do divino é uma iniciativa do próprio divino, né? Que age sobre essa natureza, transformando-a, iluminando-a, purificando-a, né? Em ambas, há uma participação humana e uma experiência que se dá em seu ser concreto. Outra característica explicada pelo filósofo norte-americano William James é o que denomina por estados místicos, realidades que não podem ser sustentadas por muito tempo, salvo por algumas exceções, pois de modo geral se dá entre meia ou 2 horas, até menos que isso, né? A depender da própria experiência do indivíduo. O que indica que se desfazem paulatinamente. Então, é preciso fazer uma distinção entre experiência mística e uma vida mística. Porque a experiência mística ela pode se dar em um momento específico, em um momento isolado, ela pode se dar em um momento muito breve. E a vida mística ela abarca toda a realidade da pessoa, né? Todas as práticas que aquele místico ele desenvolve. Por exemplo, nós encontramos em João da Cruz, naquilo que ele realizou, no seu trabalho de reforma do Carmelo,
em toda aquela experiência que ele teve de prisão, tudo aquilo ali estava muito embebido pela experiência mística que ele estava tendo. Então não se trata de um momento de experiência, se trata de uma vida mística, né? O que James chama de estados místicos podem ocorrer ou ser facilitados por operações voluntárias, fixação da atenção, repetições de gestos corporais. Contudo, uma experiência mística imediata, ela é basicamente uma iniciativa do divino que se mostra, que se desvela na interioridade e na totalidade do ser. Entre essas características dos estados místicos, o apelo de modificação interna do sujeito merece peculiar atenção, não só pelo que ocorre num momento específico, mas por haver possibilitado um conhecimento do divino que é fruto dessa experiência. Então, a experiência mística, por mais breve que seja, ela é suficiente para provocar naquele que tem a tal experiência um tipo de conhecimento, um tipo de iluminação. E esse conhecimento, ele é um conhecimento intuitivo, né? Um conhecimento fruitivo que se dá em sua interioridade. Diante disso, dessa demarcação, né, dessa visão geral sobre a mística, é que nós situamos a obra de João da Cruz, A Subida do Monte Carmelo. Em A Subida do Monte Carmelo, João da Cruz delineia um itinerário de transformação interior que conduz à união com o divino. Tal percurso é marcado pela purificação dos sentidos e pelo desapego das realidades criadas, etapas necessárias para que a alma alcance a união amorosa com Deus. A alma deve libertar-se não apenas das percepções sensíveis, mas também das experiências espirituais às quais se apega, pois esses apegos acarretam diversos prejuízos, tais como o enfraquecimento da fé, o impedimento da elevação espiritual, a dificuldade da verdadeira resignação e a fixação no que é inferior ao secundário. Então, o desapego dentro da mística de João da Cruz ocupa um lugar central, porque é condição para que a alma alce voos para Deus, para que a alma esteja desprendida para amar a Deus com liberdade. Como consequência, a alma pode gradualmente afastar-se da graça, chegando a confundir o mal com o bem. Não somente isso, pode incorrer em uma escolha inferior em detrimento do verdadeiro bem, Deus. Desse modo, a fidelidade da alma permite que Deus a conduza por um processo ascensional de amadurecimento progressivo da alma em sua luta contra os vícios, culminando na união transformante. A imagem da subida ao monte, como bem descreve o título da obra, expressa, sim, o dinamismo do crescimento espiritual e da maturação interior. Diante disso, como entender a dinâmica ou o processo de desapego dos bens sensíveis e espirituais na mística do monge carmelita? Do mesmo modo, é pertinente saber ao que se destina tal despreendimento e qual resultado a alma alcança mediante esse processo de elevação espiritual. João da Cruz, nas primeiras páginas de sua obra Subida ao Monte Carmelo, sinaliza um limite reconhecido que permeia seu esforço por comunicar o progresso da alma aos mais altos estados de perfeição. Nesse caso, o místico esbarra nos limites das ciências e das experiências humanas. Por sua vez, encontra nas narrativas bíblicas elementos alegóricos que servem de lentes para traduzir realidades que expressam a ação divina na alma. Nessa direção, o símbolo do monte, que deve ser alcançado em seu topo, é um recurso metafórico
da união da alma com Deus, um percurso em que aparecem as operações de Deus na alma. Nesse caminho, o conceito de noite escura é central, uma vez que expressa a própria operação divina, que por meio da depuração e consolos, conduz a alma a estados mais elevados de união com Deus. Essa noite é vista numa perspectiva de impermanência, já que não é a finalidade da vida mística, mas etapa que o místico atravessa para que, por meio da desnudez do espírito, possa se achegar à luz da aurora. Essa experiência acarreta ao místico profundo desconsolo, que toca a estrutura do seu ser, tanto as realidades sensitivas quanto as espirituais. Por isso, o carmelita enfatiza 2 noites. A primeira corresponde à parte sensitiva da alma e a segunda à espiritual. A primeira noite faz referência àqueles que iniciaram a subida, a segunda aos que se encontram avançados. Por isso é mais tenebrosa e terrível. Todo o esforço de João da Cruz consiste em explicar o conteúdo da canção poética Noite Escura, em que em seus primeiros versos deixa transparecer a tessitura de uma alma inflamada pelo amor divino. Cito aqui o trecho do poema, logo a parte inicial do poema Noite Escura. Em uma noite escura, em ânsias de amores inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, estando minha casa sossegada. É o amor divino o dinamismo da alma. É esse amor que a inflama, para que adentre em um processo de depuração de tudo aquilo que não é Deus, mas que ocupa as suas potências. A noite é, então, privação, em que a alma é impelida a abandonar suas seguranças e seus efêmeros amores, seus apetites, desejos e prazeres do mundo, bem como suas vontades, para que esteja desnuda e totalmente disponível para Deus. Por isso, João da Cruz entende a noite como um trânsito, pois a meta é a união com Deus. A noite é, segundo o místico espanhol, a abnegação do deleite que determina o desejo de todas as coisas, já que na noite e com a privação da luz não se pode dispor da capacidade visual. Desse modo, a alma, tendo seus apegos mortificados, deixa de se alimentar de todos os prazeres aos quais antes estava acostumada, passando a encontrar-se às escuras e esvaziada. Isso implica em dores e desamparo, pois não tendo mais apoio nos bens sensíveis, encontra-se na solidão do nada possuir. João da Cruz identifica na alma uma inclinação e um apego aos bens criados. Isso implica que quanto mais for esse apego, a alma incorre no grave erro de igualar-se a esses bens, tornando-se semelhante ao criado. Isso, na visão do místico, é uma espécie de idolatria, por lançar-se ao criado um amor que é devido a Deus. Nesse caso, a alma dispõe de sua vocação à grandeza e se compraz na baixeza das criaturas. Essa compreensão não define as criaturas como más. João da Cruz ele não entende o mundo criado como uma realidade má, mas como bens inferiores que não podem realizar a alma, uma vez que a existência do criado não pode ser comparada a Deus. A centralidade desse ensino consiste em entrever o direcionamento que a alma assume para si. Se há uma inclinação à formosura da criação em detrimento do divino, torna-se, diz João da Cruz, sumamente feia diante de Deus. E, portanto, essa alma feia não pode transformar-se na formosura que é Deus, porque a fealdade não pode possuir nem tocar a formosura. A alma que põe seu coração nos bens do mundo é sumamente má diante de Deus. Aqui eu preciso destacar
que essa afirmação de João da Cruz, de que a alma é sumamente má diante de Deus, não diz respeito à alma em si, não diz respeito à essência, né, à substância da alma, mas diz respeito a uma espécie de deformação à medida que essa alma se distanciou do divino e se apegou às criaturas, lançando nas criaturas o amor que seria devido a Deus. Essa condição não diz respeito à essencialidade, mas a uma deformação que a alma adquire devido ao distanciamento de Deus. Isso porque, diz João da Cruz, o amor torna iguais e semelhantes quem ama a coisa amada. Se você ama as coisas inferiores, você vai se tornando, de igual modo, inferior no mesmo nível dessa coisa que você ama. E, portanto, é preciso direcionar o amor ao divino, porque aí você estaria na experiência amorosa com o absoluto. A alma deve, na subida do monte, erguer em si, assim como nos relatos bíblicos, um altar de sacrifício a Deus. Para o místico, são 3 sacrifícios que devem ser oferecidos antes mesmo da subida do monte. O primeiro diz respeito à separação dos apegos que ocupam a alma em sua profundidade. O segundo trata-se de uma purificação que ocorre na noite escura dos sentidos, provocando arrependimento e negação dos desejos prejudiciais à perfeição da alma. O terceiro, por sua vez, corresponde a mudanças de vestes, na qual, despida das antigas, a alma se reveste de uma nova compreensão de Deus. João da Cruz explica que essa nova veste implica um novo conhecimento sobrenatural, no qual todas as ações são transformadas em ações divinas. A alma encontra-se na ilusão quando se alimenta, tal como um cão que recolhe as migalhas caídas da mesa, isto é, das coisas criadas, que não podem realizá-las nem satisfazê-las. Por isso, diz o místico espanhol, cansa-se e fadiga-se a alma que quer saciar-se dos seus desejos, porque é como um homem faminto que abre a boca para se fartar-se de vento, em vez de nutrir-se, definha ainda mais, pois este não é o seu verdadeiro alimento. O místico carmelita assegura a necessidade ontológica da alma em relação ao seu Criador, pois quando esta se volta ao contingente e ao criado, definha por falta do verdadeiro alimento. Nesse caso, distante de Deus, a alma é obscurecida em seu entendimento da sabedoria sobrenatural, mas também da própria razão natural. Veja que aqui João da Cruz, ele não só fala da dimensão de um conhecimento a partir de uma experiência unitiva, né? Mas da própria razão natural, ele entende que é obscurecida, a própria razão natural, ela é obscurecida quando há um afastamento do divino. Deve-se, portanto, empreender a mortificação e apaziguar as paixões naturais, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Sobre isto, o místico carmelita, de forma poética, afirma. Aqui é um poema de João da Cruz. Para chegar a saborear tudo, não queira ter gosto em coisa alguma. Para chegar a possuir tudo, não queira possuir coisa alguma. Para chegar a ser tudo, não queira ser coisa alguma. Para chegar a saber tudo, não queira saber coisa alguma. Para chegares ao que não gosta, deves ir por onde não gostas. Para chegares ao que não sabe, deves ir por onde não sabes. Para vires ao que não possuis, deves ir por onde não possuis. Para chegar ao que não és, deve ir por onde não és. Esse poema possui 2 aspectos fundamentais, no sentido do desapego e da desnudez do espírito. O primeiro trata de caráter aparentemente negativo,
pois o perder, muitas vezes, é assumido numa perspectiva de débito. No poema em análise, sua função tem força apenas de despojamento, não apenas de despojamento, mas é condição para o segundo aspecto que se desvela como uma realidade mais elevada. A insistência afirmativa, não queira, implica numa vontade subjugada ou assimilada por uma vontade maior, a divina. Em seguida, o deves ir é um imperativo em que a alma se encontra envolvida e obstinada em avançar em seu estado de perfeição. Há nesse poema a desnudez necessária para que a alma espiritual, uma vez que sua cobiça, seus apegos, seus apetites estão dominados pela humildade, e desse modo há um descanso das coisas que são passageiras, e por isso, estando em sua casa sossegada. Para João da Cruz, o desapego é necessário no caminho espiritual, por dois motivos: a consolidação da fé, que está acima de qualquer sensação e desejo, e o amor direcionado para Deus. Nesses casos, quanto mais a alma se extravia para o apego às coisas, mais se enfraquece em sua vontade para Deus. Assim, o desapego na mística cruziana implica numa ascensão do amor e da fé, sem os quais não se pode agradar verdadeiramente a Deus. Esse esvaziamento deve ser radical, no sentido de que os mínimos apegos podem ser empecilhos para a perfeição, sobretudo quando há um acúmulo das pequenas imperfeições que, de todo modo, são danosos à alma. Esse esvaziamento deve alcançar não somente os sentidos corpóreos, mas as faculdades da alma, sua capacidade imaginativa, como descreve o místico carmelita. Cito: como, por exemplo, imaginar Cristo crucificado, ou amarrado a uma coluna, ou em outro ato de sua vontade, ou a Deus sentado no trono, em grande majestade, ou conceber a imagem, a glória como luz formosíssima, etc. E de maneira diferente, qualquer coisa, seja divina, seja humana, que possa cair na faculdade imaginativa. De todas essas imaginações, a alma se deve esvaziar, ficando às escuras com relação aos sentidos, a fim de chegar à divina união, pois não tem nenhuma relação com Deus para servir de meios legítimos para tal união, como ocorria com as imagens corporais que servem de objetos aos 5 sentidos exteriores. Em outras palavras, o que é que o João da Cruz ele está enfatizando aqui? Que nesse processo de esvaziamento, nesse processo de despojamento, o ser humano ele precisa se dispor até mesmo das imagens espirituais que ele traz na sua mente, na sua imaginação. Por quê? Porque as imagens que são elaboradas no âmbito da nossa imaginação ainda não é Deus. Elas não podem ser confundidas com o divino. Então, muitas vezes, nós nos apegamos às nossas imaginações, às nossas formulações, e entendemos essas formulações como se elas fossem o próprio Deus. E isso, para João da Cruz, é um empecilho. Por quê? Porque nós corremos o risco de nos esbarrarmos nessas imagens mentais e ficarmos apenas no deleite dessas imagens. Mesmo que sejam imagens espirituais, essas imagens devem passar por um processo de esvaziamento, devem passar por um processo de desnudez. Então, a noite escura, ela também retira da alma a sua capacidade imaginativa de formular imagens e confundir essas imagens como se elas fossem o próprio Deus. É legítimo pensar que, para João da Cruz, nada do que a palavra humana expresse, nada de criado e imaginado pode ser comparado ao ser divino, que não pode ser acessado nem em figuras, sejam corpóreas ou imaginativas, mas pela fé. Portanto, a fé
para João da Cruz, ocupa uma centralidade. Por quê? É porque o conhecimento da fé é um conhecimento obscuro. O conhecimento da fé é um conhecimento que se dá dentro do paradoxo da cegueira. Quanto mais você avança na sua caminhada, na sua subida espiritual, mais você vai sendo iluminado pelas trevas, pela escuridão da fé. Então, a fé é onde você está desnudo de todas as seguranças imagéticas, de todas as seguranças sensitivas, e você está diante dessa escuridão em que você se lança mesmo sem ter os sentidos em seu auxílio. Então, a fé é para João da Cruz uma experiência que se dá em um âmbito muito elevado, está para além de toda representação imagética. Nessa direção, quanto mais elevada e espiritual a alma se torna, mais ela vai se despindo dessas representações e vai progredindo a escuridão pura da fé. Parece muito estranho, né, para nós ouvirmos a fé enquanto cegueira, a fé enquanto escuridão. Mas até mesmo nas experiências religiosas que foram feitas por personagens bíblicos, a gente percebe que a fé ela se apresenta também dessa maneira. Né? A gente pode pegar, eu vou dar 2 exemplos aqui. A experiência de Moisés no Monte Tabor. Ele entra numa nuvem e ele não vê Deus face a face, mas Deus fala com Moisés através de uma fenda, a fenda da rocha, ou seja, uma abertura, uma coisa meio que discreta. Moisés ele não tem a capacidade de ver Deus em sua essência, então Deus se mostra a ele de uma maneira discreta por meio de uma abertura na rocha. Aquilo que é possível o homem, então, saber. O outro exemplo é de Ezequiel, né? O profeta Ezequiel, quando ele se depara com a iluminação divina e ele cai com o rosto por terra. Né? Esse ato de cair com o rosto por terra, tão presente na tradição bíblica judaica, é justamente essa limitação do humano frente ao mistério que ele experimenta. Para finalizar, então, o contrário é que, quanto mais se é principiante, mais necessidade se tem de figuras e adereços que aparentam ser Deus. E aí, João da Cruz, logo no finalzinho da subida ao Monte Carmelo, ele faz algumas críticas ao uso como que de um amuleto, né? Do terço, das peregrinações, que as pessoas às vezes vão para as peregrinações e voltam mais vazias, né, do que quando foi, porque podem incorrer em adereços que não ajudem a fé quando esses objetos eles são utilizados como uma espécie de amuleto. É justamente por isso que o desapego é uma condição necessária para que haja total disponibilidade para Deus, uma vez que o seu contrário, o apego, é um laço que prende o espírito à terra e rouba a liberdade do coração. Qual é, então, o objetivo desse esvaziamento, dessa desnudez da alma? Diante disso, identificamos na mística de João da Cruz a compreensão de que o desapegar-se das coisas criadas eleva o homem a uma clarevidência que penetra todas as coisas e faz desfrutar de todas elas em conformidade com a verdade. O espírito que é desapegado é capaz de se deleitar com os bens materiais sem ser por eles dominado. Aqui, para não incorrer numa interpretação equivocada de João da Cruz, de que a subida implica em um afastamento da realidade da vida. João da Cruz ele faz esse movimento de subida, de experimentar Deus na sua profundidade, da experiência de fé, despindo a alma de todo o apego. A alma, então, ela está apta, livre para amar a Deus, e nessa liberdade, então, ela se relaciona com o mundo, com todas as criaturas, de uma maneira harmoniosa e de uma maneira equilibrada. Porém, o maior benefício do desapego é deixar o coração livre para Deus. Por isso, o desapego e o amor estão unidos na mística cruziana, pois a alma desimpedida
fica livre para amar a todos racionalmente e espiritualmente, uma vez que é Deus quem opera em sua interioridade. Cito, para finalizar, o místico espanhol. Amar dessa maneira é amar segundo a vontade de Deus, e além disso, com muita liberdade. E se com esse amor nos apegamos às criaturas, mais ainda nos apegamos a Deus, tanto mais esse amor ao próximo. Assim acontece porque esse amor tem a mesma causa e a mesma razão, que é justamente Deus. O amor é, então, para João da Cruz, uma condição para que a alma livre, desimpedida, ame a Deus e as criaturas. Obrigado. Muito obrigado, Messias, pela sua exposição. Aqui pelo bate-papo no YouTube a gente vê várias exclamações, agradecimentos e também algumas questões. Eu vou trazer aqui para você, especialmente essa trazida pelo professor Cícero, que também é membro aqui, né? Cícero Bezerra está organizando então esse evento, tomando a frente. E ele escreveu: Messias, boa noite, parabéns pela exposição. Uma pergunta para pensarmos em tempos atuais pela via mística sanjuaniana. É possível, a partir da distinção entre experiência mística e vida mística, pensarmos em uma experiência viva de um Deus que não seja violência, já que cada vez mais há um resgate de um Deus poder? Qual o espaço para uma experiência de amor em tempos atuais, ou estamos condenados à noite escura da violência? É possível uma experiência da desnudez para além da imagética literária das interpretações fundamentalistas atuais? Então, também deixo aqui o aviso de que a lista de presença para o certificado vai ser enviada logo na sequência. E Messias, fica então à vontade aí para o seu retorno. Acho que o seu microfone está desligado. Obrigado, professor Cícero, pela pergunta, bastante oportuna. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de um místico do século XVI, né, companheiro de Teresa de Ávila. E a primeira impressão que a gente tem quando a gente estuda alguns místicos, ou pelo menos as primeiras impressões que nós temos quando nós estudamos a mística, é que são seres alienados, destituídos da realidade, aquém das demandas e das exigências da própria sociedade. O que eu percebo em minhas leituras sobre os místicos e seus escritos é que os místicos eles são profundamente ligados à realidade humana, aos dramas dos seres humanos. E eles experimentam, e eles têm compaixão pelos dramas humanos, porque eles também experimentam esses dramas em suas almas, né? Os místicos, eles não são seres angelicais, são pessoas que têm sentimentos, que têm frustrações. Eu gosto muito de pensar a figura do místico nessa perspectiva de que nós estamos lidando com homens e mulheres que, dentro do seu tempo, viveram também momentos de dores, momentos de angústias, né, momentos de sofrimentos, sejam pela conjuntura em que eles estavam inseridos, sejam também pelas suas experiências interiores. Nesse sentido, a mística ela é uma experiência também de compaixão. Ela é uma experiência de misericórdia, porque à medida que aquele que tem a experiência mística vai fazendo essa experiência de despojamento, de purificação e de aproximação com o divino, o amor desse místico ele vai se dilatando. E isso nós percebemos não somente nas narrativas, nos escritos desses místicos, nós percebemos também nas próprias ações que esses homens e mulheres desempenham no mundo. Os místicos, eles são pessoas que agem, que transformam o meio em que ele está vivo na medida do possível,
que têm compromissos com a realidade humana. A gente poderia dar vários exemplos, inclusive em tradições religiosas não cristãs, de várias pessoas que desenvolveram trabalhos fascinantes. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção no primeiro momento? Às vezes nós procuramos no místico uma grande obra social. Aqui e ali nós podemos encontrar. Mas eu penso que a maior contribuição do místico é a própria experiência que ele tem. A maior obra do místico é ele mesmo, é a sua própria experiência, é a sua presença no mundo. Eu vejo, e essa presença ela é sempre uma presença inquietante, porque é como se ele estivesse em um trânsito entre o mundo e o divino. É como se fosse uma espécie de lembrança constante que incomoda, que interpela a humanidade a repensar as suas ações, a repensar sobre a sua própria condição. Então, os escritos místicos, eles desvelam um imenso amor e uma imensa compaixão para com a humanidade. E a gente percebe um distanciamento desse discurso de violência. A gente, por exemplo, quando nós pegamos os místicos do século passado, Edith Stein, Simone Weil, o que é que a gente percebe nessas figuras? A gente percebe pessoas comprometidas com o bem comum, pessoas comprometidas com a fraternidade, com a construção de um mundo mais fraterno. Então, eu vejo que o místico, ele aponta para essa realidade. Por quê? Porque ele experimenta os dramas humanos ao passo que ele está mergulhado no divino. E mergulhado no divino, nós não podemos ser, de forma nenhuma, instrumento, né, de violência ou coisa parecida, né? Até, às vezes o místico ele sofre a violência, mas ele sofre uma violência com resignação. João da Cruz ele ficou quase 10 meses preso, né? Mas de maneira muito resignada, não se submetendo no sentido de, eu estou preso, está ótimo, tanto é que ele fugiu. Mas no sentido de que enquanto eu estou aqui, eu estou vivenciando na dor, na prisão, o amor de Deus, né? E esse amor de Deus ele vai se derramar, se mostrar através das ações que ele vai desenvolver posteriormente. Eu acho que isso é muito importante a gente pensar. A gente trouxe aqui também a inquietação da Flávia Martins dos Santos, na qual ela expressa esse questionamento de que o movimento do amor vem de Deus e não do ser humano. Será que quando falamos do esforço humano negamos a graça cristã? Como é que você pensa essa questão, Messias? Eu vejo, em São João da Cruz, existe uma ordem do amor. E isso você encontra em Santo Agostinho. A minha pesquisa, que eu pretendo ainda desenvolver com mais afinco, é justamente em perceber em que Santo Agostinho ele influencia a mística de João da Cruz. E um dos aspectos que eu tenho percebido essa influência é justamente nessa compreensão de que existe uma ordem do amor. E a ordem do amor implica em você não atribuir ao criado o amor que é devido a Deus. Nesse sentido, a ordem do amor, dentro da mística de João da Cruz, é uma experiência de amor a Deus, e essa experiência é capaz de transbordar pela experiência do amor às criaturas. Agora, como é que o ser humano ele participa disso? Tanto em Agostinho como em João da Cruz, existe a graça que opera, né, sobre essa natureza, a purifica, a ilumina, a eleva, mas essa graça encontra sinergia, encontra uma cooperação do ser humano. Então, não é o ser humano, dentro da perspectiva de João da Cruz, não é o ser humano que busca essa experiência, não é o ser humano que primeiro percorre esse itinerário, essa subida ao Monte Carmelo. É o próprio Deus que vai agindo nessa alma, que vai infundindo em sua alma a graça,
e encontra nessa alma uma cooperação, né? E a própria cooperação também já é própria da ação de Deus. Então, acho que não dá para separarmos cooperação humana e a graça divina. Eu acho que a graça precede a cooperação, mas a cooperação é fundamental. E a ordenação do amor é fundamental aí para que se ame a Deus e se ame as criaturas, né, com o amor devido, com o amor ordenado. Excelente. A gente tem aqui uma outra pergunta do Antônio Pereira Júnior. Professor Messias, parabéns pela sua exposição. Pergunto, você percebe afinidades místico-teológicas entre os 7 graus de ascensão da alma em Agostinho e o itinerário místico de São João da Cruz? Aspecto da minha análise, do meu interesse em estudar João da Cruz. Porque Santo Agostinho, ele apresenta um itinerário da alma a Deus em 7 patamares, né? Que é o sensitivo, o vegetativo, o sensitivo, racional, as virtudes, né, as aptidões que a alma possui, a tranquilidade e o ingresso, né? E a visão de Deus. Então, esses 7 graus da alma em Santo Agostinho, nós encontramos proximidades na obra de João da Cruz. E não somente na obra de João da Cruz, nós encontramos proximidades também na obra de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila fala sobre esses graus de elevação a Deus. Então, me parece que existe uma influência, que é eu não fiz a investigação a fundo ainda nesse aspecto, porque é um projeto que eu estou desenvolvendo agora. Então, qualquer coisa que eu for falar aqui seria uma suposição e seria prematuro, né? Embora eu perceba isso já em minhas leituras, mas eu ainda não me debrucei o suficiente para dizer em que medida essas influências elas estão presentes na obra de João da Cruz. Penso que é um aspecto interessante para a gente estabelecer esse vínculo. O Gustavo Zuma escreve: maravilhosa essa ideia de que a contribuição do místico é a sua própria vivência. Isso também me chama muita atenção. Para além de eventuais obras que ele participe. Sua vida e seu exemplo de união divina já é sua maior contribuição. Eu posso até comentar essa fala dele, obrigado pela participação também, porque a gente poderia incorrer em uma análise do místico muito utilitarista, e através de algumas demandas. Por exemplo, um homem ou uma mulher que viveu no claustro a vida inteira, qual a contribuição que essa pessoa dá para a sociedade? A gente pode pensar que essa vida, em termos daquilo que nós esperamos enquanto sociedade, é uma vida inútil, né? E a gente sabe que não é. Né? E a gente sabe que não é. Então, alguém que está numa clausura e tem experiências místicas, escreve sobre essas experiências, comenta, tem partilha sobre essas experiências na sua convivência coletiva, dentro de um mosteiro, de um convento. Então, me parece muito complicado nós enquadrarmos a obra do místico em apenas obras que tenham uma desenvoltura social vista por todos, né? Então, há místicos que agem dessa maneira, que têm uma atuação no mundo. Isso a gente encontra no nosso cotidiano. Quantas pessoas vivem experiências profundas de Deus, trabalhando na sua vida profissional, nos seus estudos, né, no seu dia a dia. Então, a mística ela não está separada do dia a dia. Contudo, a minha análise, essa é a minha análise, eu acho que a maior contribuição que o místico pode oferecer à humanidade é a sua própria experiência mística. Excelente. A Flávia Martins trouxe: o desapego deve ser um princípio para aplicarmos na nossa realidade atual, diante da lógica do consumo em que vivemos. Porém, a imaginação e os símbolos fazem parte da criação humana. Acho que tem uma continuação.
Peraí. Somos seres estéticos, imaginativos. Concordo que não devemos idolatrar, mas negá-la de forma a esvaziar sentidos. Permanecer nessa escuridão permanente não é possível para o ser em sua ontologia, nem mesmo no sentido mais profundo meditativo. Permanecer na escuridão. A escuridão, a noite escura, é uma etapa necessária de purificação. É uma etapa necessária para que a alma seja desnuda dos seus vícios, dos seus apegos, daquilo que ela se apegou, né, no seu percurso. Então, a noite escura é necessária à medida em que o homem inserido nessa experiência, ele se depara com a sua condição de fragilidade. Ele se depara com a sua condição de dependência do divino. A noite escura retira o ser humano da sua postura de arrogância, da sua postura de se colocar como aquele que é o intérprete do divino, como aquele que detém o divino, ou como aquele que, apegado a si mesmo, encontra um empecilho para se aproximar de Deus. Então, a noite desvela ao homem a sua própria condição. E por isso, ela é passageira, né? João da Cruz, ele aponta para uma aurora. Então, você tem etapas da noite. A noite mais densa, que é aquela noite espiritual, que é posterior à noite sensitiva, e você tem a aurora. Então, para você chegar nessa aurora desnudo, e, portanto, amando a Deus acima de tudo, você precisa passar por esse processo de purificação. Eu concordo que nós, seres humanos, somos, e é uma das faculdades da alma. Uma das faculdades da alma é a imaginação. O problema para João da Cruz não é que nós somos seres imaginativos. O problema é quando você se apega à imaginação e pensa que essa imaginação é o divino. Então, despir-se das imagens é despir-se das representações que nós vamos formulando através da nossa experiência cotidiana. Então, a fé, ela não é imaginativa para João da Cruz. Por quê? Porque a fé ela não tem conteúdo visual. A fé ela não tem conteúdo sensitivo. Ela é cega, é escura. Ou seja, você é lançado na escuridão pura da fé, e é ali que você conhece. É ali que você é iluminado. É ali que você acessa o conhecimento. Só que é um conhecimento paradoxal. É um conhecimento que se dá na escuridão e na ignorância. É um conhecimento ignorante, né? Vamos dizer assim. É a douta ignorância, como diz Nicolau de Cusa. Né? Então, o fato de ele trazer a imagem de uma fé escura é porque a gente está muito atrelado a uma compreensão de escuridão de uma forma muito negativa. Mas eu não vejo dessa maneira. Eu acho que a escuridão da fé, trazida aqui por João da Cruz, na verdade se trata de um conhecimento tão elevado, que você não consegue responder a esse conhecimento simplesmente pela via da imaginação. Ele é muito mais avançado que a imaginação e muito mais avançado que a própria linguagem é capaz de transmitir. Por isso se recorre a uma linguagem poética, simbólica. Então, veja, a todo instante, esse trânsito, né, o simbólico, o imagético continua, não deixa de existir. Contudo, Deus está para além de tudo isso. Né? É por isso que ele chama, né, do nada, o Deus enquanto nada, você encontra em alguns momentos na obra dele. Né? É o nada no sentido de que transcende a qualquer coisa, qualquer realidade. Né? Não cabe na experiência humana e não cabe na demonstração humana. Eu acho muito interessante esse esvaziamento do divino até pensá-lo, Deus enquanto nada. E aí que está, esse nada, dentro de uma linguagem mística, é tudo, né?
Temos aqui também a pergunta do Elvis Franklin. Professor Messias, em sua pesquisa, o senhor consegue perceber uma leitura de João da Cruz sobre Mestre Eckhart? Percebo semelhanças, mas pode passar a referência do poema de João da Cruz que lestes? Eu li 2 poemas de João da Cruz. Um está nesse livro, Subida ao Monte Carmelo, o primeiro, né, que é A Noite Escura, e o segundo poema é o Cântico Espiritual, uma obra de João da Cruz chamada Cântico Espiritual. Inclusive, esse livro é um livro muito mais poético, porque aqui ele usa a poesia logo no primeiro momento, de Subida ao Monte Carmelo, e depois a obra toda é interpretando esse poema. Mas a relação entre João da Cruz e o mestre Eckhart. Veja, João da Cruz, ele está dentro de uma tradição mística, e o professor Cícero possivelmente vai abordar isso em sua explanação, se eu não me engano, é essa relação entre mística e neoplatonismo, se eu não estou enganado. Mas a mística medieval, de modo geral, ela está sempre em diálogo com uma tradição platônica, neoplatônica, né? Principalmente a partir do teologia mística de Pseudo Dionísio. Inclusive, ele cita Pseudo Dionísio aqui nessa obra também. Então, a gente pode situar João da Cruz, Mestre Eckhart, Nicolau de Cusa, dentro dessa longa tradição. E aí os conceitos que são utilizados por esses místicos são conceitos que, às vezes, aparecem tanto em uma obra como em outra. Por exemplo, a treva luminosa, Pseudo Dionísio, a douta ignorância de Nicolau de Cusa, o nada presente lá na obra do mestre Eckhart. Você vai encontrar esses conceitos também recorrentes na obra de João da Cruz, né? Quando nós falamos, por exemplo, do nada, que está muito presente na obra, nos sermões alemães do mestre Eckhart, desse esvaziamento até de Deus, né? Você precisa deixar Deus, abandonar Deus, porque esse Deus que você precisa abandonar ainda não é Deus, o Deus está além desse próprio Deus. Então, o recurso linguístico, o recurso da linguagem para tratar do divino, ele é levado à exaustão. É um recurso apofático, é um recurso de negação, né? Então, esse apofatismo está presente no mestre Eckhart, está presente em João da Cruz, está presente em místicos do século XVI, dos séculos anteriores, com as suas roupagens, né, com seus modos de narrar. Mas eu acredito que existe uma semelhança, uma aproximação, sim, entre os dois. O professor Cícero escreveu, como diria Eckhart, é a experiência amodal, sem modo. Enquanto houver modo, é meio e não união. Será que ambos estão em uma visão comum de fundo sem fundo da alma? Da alma, os dois estão em uma visão comum. Eu acho interessante que os místicos, por mais diversas que sejam as suas narrativas, eles se encontram, e eu acho muito interessante, e não só entre os místicos cristãos. Se você for estudar, por exemplo, eu não sou especialista, né, mas já tenho algumas leituras da mística Sufi, com o poeta Rumi. Como a mística Sufi, o poeta Rumi, os seus poemas, eles dialogam com a mística cristã. Então, esse fundo da alma, que talvez o Santo Agostinho, né, ele diz que é lá onde está a imagem de Deus, né? O homem é a imagem de Deus na alma, na profundidade da alma, naquilo que a alma tem de mais intenso, de mais profundo. Então, é um fundo sem fundo. Por quê? Porque é um abismo. É um abismo que voa, né, no divino. É um abismo que flutua em Deus. Então, eu acho que isso está muito presente na obra de João da Cruz. Esse não modal, se eu não me engano, também está presente, claro que com outras
né, outras formas de falar, mas está presente também na obra de Nicolau de Cusa. Né? Então, é o sem modo. Em época em que todo mundo fala de Deus, em época em que todo mundo tem autoridade para falar de Deus, o místico ele fala de Deus quase que com uma certa reticência, né? O místico ele tem um receio em falar. Tanto é que alguns místicos não queriam nem escrever. Teresa de Ávila, João da Cruz não queria nem escrever aquilo que parte da sua experiência, né? Eles foram algumas vezes forçados, não, você vai ter que escrever pelo superior. Então, assim, a experiência é de tal maneira intensa que eles escrevem sempre em débito. Eles escrevem sempre com uma linguagem cortada, fragmentada, poética, simbólica. Né? E aí que está na grandeza, porque eles dizem Deus sem dizer Deus. Enquanto nós, na nossa sociedade, dizemos que Deus é e aquilo mesmo, Deus se enquadra na nossa narrativa, e a nossa narrativa serve até para coagir e dominar as mentes dos mais fracos, né? Vamos assim dizer. Não estou vendo mais outras perguntas, além de mais parabéns pela excelente exposição. A Flávia agradeceu, amou a explicação. Então, eu vou começar a encerrar aqui. Agradecer muito, professor Messias, pela sua presença, contribuindo aqui na série de debates do Apophatiquer, né? Já vou deixar também aqui a data do próximo, né? O Cícero colocou aqui, alguém colocou o terceiro encontro, dia 6 de julho, também às 19 horas. Francisco Romário de Queiroz Silva e professor Dr. Antônio Pereira Júnior. A ação cauterizadora da chama no processo de purificação do homem interior, para a união da alma com Deus na mística de São João da Cruz. Então, você que acompanhou hoje pela primeira vez, percebe que São João da Cruz está aqui no centro desses segundos diálogos, de segundo seminário de diálogos, mas a experiência mística de maneira mais ampla está sempre posta em causa aqui, né? A partir da mística de São João da Cruz, a gente está debatendo questões fulcrais, né? Fundamentais da experiência mística. Então, professor, vou deixar em aberto para o senhor colocar algumas questões, enfim, suas últimas considerações. Eu gostaria de agradecer ao professor Cícero, ao professor Bruno, né? É Bruno? Bruno Albuquerque, né? Pela presença, né, pelo convite também participar desse evento. Eu acho que é bastante oportuno, haja visto que nós estamos nesse ano tão importante, onde celebramos o Jubileu de João da Cruz, e eu confesso aqui, de pronto, que eu tenho, há muitos anos, né, eu tenho interesse em João da Cruz. O primeiro contato que eu tive com o João da Cruz foi em 2002. E de lá para cá, eu sempre fui um leitor de João da Cruz, mas eu nunca me debrucei para fazer uma pesquisa a sério, né, um estudo no sentido de escrever sobre João da Cruz. E eu acho que chegou o momento. Então, obrigado a todos que acompanharam, que participaram, que fizeram suas perguntas, suas contribuições. Grande abraço. Excelente. Então, pessoal, nos vemos no próximo encontro. Tenha uma excelente noite e ótima semana.